estava aqui agora ouvindo a minha aula do meu curso de desenvolvimento pessoal e fé cristã e fazendo minhas anotações aqui, e a mentora do curso falou uma frase que, diante das anotações que eu fiz, após finalizar a aula, eu fiquei aqui refletindo e queria compartilhar algo com vocês. Ela falou assim, que a gente tem que aprender a orar. E a nossa oração tem que ser assim: Senhor, se tu queres, eu também quero. Independente se o que Deus quer é bom ou não para nós. E eu fiquei refletindo de uma situação que aconteceu comigo há um tempo atrás. O meu filho mais velho, quando ele tinha 3 anos, ele caiu e quebrou o braço, bem aqui assim. E no desespero, porque ele tinha apenas 3 anos, eu fiquei com muito medo de precisar fazer uma cirurgia, de colocar pino, essas coisas. E aí eu orei muito, enquanto a gente estava indo pro hospital. E eu clamei. E eu fiz um propósito com Deus, pedindo para que não precisasse de fazer cirurgia. E não foi preciso. Chegou lá, fizemos todo o processo de engessar, enfim, não precisou. E depois de 2 anos, ele quebrou o braço no mesmo lugarzinho que ele já havia quebrado antes. E adivinha? Precisou fazer cirurgia. Então, com 3 anos ele quebrou, eu clamei, fiz um propósito com Deus e não precisou fazer cirurgia. Mas depois de 2 anos ele quebrou o braço no mesmo lugar e precisou de fazer cirurgia, colocou um ferro, enfim. Existem coisas na nossa vida que a gente precisa passar. E às vezes a gente não entende o porquê. Mas Deus sabe de todas as coisas. E a gente tem que aprender, eu até escrevi no comentário lá que eu fiz na aula dela, que a gente tem que aprender a deixar Deus conduzir os nossos problemas. E não a gente tentar conduzir Deus como Ele deve agir para nos ajudar diante dos nossos problemas. E aí, enquanto eu estava aqui refletindo, veio uma palavra na minha mente confirmando essa ideia minha, que foi que o profeta Isaías levou ao rei Ezequias uma palavra que o Senhor tinha ordenado a ele que fosse lá e falasse, para que o rei Ezequias se preparasse, que a vida dele já ia se encerrar, que ele ia morrer, para que ele se preparasse. E o rei Ezequias, ele orou para Deus, ele clamou a Deus pela vida dele, e Deus acrescentou mais 15 anos de vida. Então, assim, a nossa oração, ela é ouvida, mas o que a gente precisa passar pode não ser agora. Às vezes você clama, pede para Deus e Ele vai e te livra naquele momento. Mas se é algo que você precisa passar, você não vai escapar disso. Então a mensagem que eu queria compartilhar com vocês é essa, que eu também tenho aprendido. Que a gente saiba orar, que a gente saiba pedir as coisas para Deus. Que a gente, diante das lutas, dos problemas, a gente não se desespere. Porque quando a gente está sobre pressão, quando a gente está sobre um problema muito, muito grande, às vezes a gente pede mal. Às vezes a gente pede aquilo que vai trazer um alívio imediato para nós. Mas nem sempre é aquilo que Deus quer para nós. Entende? Às vezes Deus precisa nos levar a um extremo para que depois aquele problema seja realmente solucionado. Deus, Ele ouve as nossas orações, então a gente precisa saber pedir. Diante das lutas, diante de um problema, diante de pressão, de extremo, que a gente não tente conduzir Deus da forma que Ele tem que agir. Que a gente entregue para Ele e deixa Ele agir da forma que Ele achar melhor, da forma que Ele quiser. Porque a gente tem a visão limitada, mas Deus, Ele já enxerga o nosso futuro. E Ele sabe o que é melhor para nós. E essa é a palavra que eu queria compartilhar hoje, que ficou aqui na minha mente. Um beijo, fica com Deus.